In the dark days of winter, the life of a Montana trapper is mostly a solitary job. All right, ready for the smoker. An investment of faith. Alguma vez se perguntou o que aconteceu a Tom Moore, a lenda do programa Mountain Man? Sabe por que é que ele de repente deixou de viver nas montanhas? Tom Moore viveu nas colinas onde a maioria das pessoas não aguentaria uma semana. Durante quase meio século, bem longe da agitação da vida moderna. Mas por detrás de toda esta rusticidade e feroz independência, existe uma história comovente que a maioria dos fãs desconhece. Então, o que aconteceu realmente a Tom Moore? Foram problemas de saúde ou algo muito mais misterioso? Veja este vídeo até ao fim para descobrir a tragédia não contada de Tom Moore e, acredite, o que lhe aconteceu é chocante. Tom Moore, o homem da montanha. Antes de o mundo conhecer Tom Moore como o rosto popular do programa Homens da Montanha, e antes de as câmeras acompanharem cada passo seu pela neve e pela floresta, ele era apenas um homem em busca de liberdade. Tom Moore não nasceu na natureza selvagem, mas, de alguma forma, ela sempre o atraiu. Durante muitos anos, Tom já vivia uma vida que a maioria das pessoas nunca ousaria experimentar. A sua vida acabou por ser retratada na série televisiva sobre os Homens da Montanha e milhões de pessoas passaram a conhecê-lo. Tom Moore era uma lenda silenciosa em formação, que amava a sua vida autêntica, destemida e completamente isolada. Era um homem das montanhas duro, mas também tinha uma história que poucos conheciam. É uma história comovente, que inclui um sacrifício profundo, uma dor física e uma reviravolta trágica. Mas antes de entrarmos nos detalhes de tudo o que lhe aconteceu, comecemos pelo início do percurso de Tom. Tom Moore nasceu em 1943 em Rockford, Illinois, uma pequena cidade onde as pessoas valorizavam o trabalho árduo. O seu pai, Chico Orr, atuou nos espetáculos do Velho Oeste dos Estados Unidos nas décadas de 1880 e 1890. Participou também no famoso espetáculo de 1920, The Bucking Horse Sale. Esta ligação familiar com a vida na fronteira incutiu em Tom uma paixão pela vida rústica e pelas habilidades tradicionais desde cedo, e o rodeio parecia correr-lhe nas veias. Ainda jovem, já era um peão de rodeio profissional, montando cavalos selvagens em arenas de rodeio por todo o país. Para Tom, montar em rodeios não era apenas um desporto. Fazia-o pela adrenalina, pela ligação aos animais e pela emoção de provar que conseguia montar durante mais tempo, com mais força e melhor do que qualquer outra pessoa. No início da década de 1960, Tom já tinha galgado posições na Associação Internacional de Rodeio e consolidado como um campeão. Ao longo das décadas de 1960 e 70, Tom viajou pelo país participando em rodeios. Entusiasmava-se com a adrenalina do desporto e chegava constantemente às finais, ficando entre os 10 melhores diversas vezes. O seu nome tornou-se popular entre os concorrentes pela sua habilidade, coragem e determinação silenciosa. Mas montar em rodeios não é para os fracos de coração e envolve muitos riscos. Anos de quedas violentas e ossos partidos cobraram o seu preço ao seu corpo. Tom suportou dores que a maioria das pessoas nem consegue imaginar. Recebia os primeiros socorros e voltava imediatamente para a cela. Mas, no fundo, a dor fazia-o questionar por quanto tempo conseguiria continuar. Sabia que este tipo de vida tinha um prazo de validade e que o seu corpo não suportaria o estresse para sempre. A sorte virou-se contra Tom no Dia dos Namorados de 1970. Aos 35 anos, viu-se no brete, empoleirado em cima de um enorme touro chamado Woolly Bugger. Normalmente, tem de colocar um dedo na corda do touro, o que significa que a sua mão fica presa na corda. Mas, nesse instante, enquanto montava o touro, o brete abriu-se e houve uma grande explosão. Crânios de homem e animal colidiram, deixando Tom inconsciente. Preso firmemente pela corda no meio do dorso do touro, a mão de Tom manteve-o preso ao animal que se debatia. As suas pernas e tronco estavam debaixo das patas traseiras do touro, que o sacudia e pisava com muita força. Mais tarde, Tom admitiu que esta foi a vez em que esteve mais perto da morte dentro de uma arena de rodeio. Nancy assistiu das bancadas enquanto ele era violentamente atirado durante 2 minutos agonizantes, até que finalmente conseguiram cortar as cordas que o prendiam. Tom saiu da arena de maca e só recuperou a consciência 3 horas depois, sofrendo uma concussão grave e hematomas por quase todo o corpo. O destino reservava algo ainda mais sombrio para o touro. O velho Woolly Bugger também morreu 2 semanas depois, também devido a uma concussão.
Embora Tom tenha regressado às arenas apenas um mês após esta experiência de quase morte, nunca recuperou o sucesso de antes. Teve de aceitar o facto de que era hora de parar, e assim o fez. Em 1981, com o acumular de lesões e o estilo de vida do rodeio a começar a pesar, Tom decidiu mudar tudo. Aposentou-se do rodeio. Com a sua mulher Nancy, fez as malas e mudou-se para longe do mundo que conhecia, para as montanhas do noroeste do Montana. Não eram férias nem reforma. Foi um recomeço completo. Tal como o balanço e a guinada de um cavalo selvagem alimentam o espírito de um jovem ávido de emoções fortes, a ascensão e queda de uma montanha alimentam a alma de um homem que anseia por paz. Tom e Nancy estabeleceram-se numa área remota nos 48 estados contíguos do Zio, perto do Vale de Yaak, com poucos vizinhos e invernos rigorosos. Este lugar não é fácil de encontrar no mapa. É frio, agreste e selvagem. Os invernos podem chegar aos 30 graus negativos e a neve cobre tudo. Não havia mercearias na rua, nem água canalizada ou eletricidade. Não é lugar para os fracos. É um local onde a sobrevivência depende da habilidade, do conhecimento e da pura força de vontade. Mas Tom não tem medo. Finalmente encontrou o que sempre procurou: a paz e a liberdade. Ele e Nancy começaram a construir as suas vidas a partir do zero. Cortaram lenha, caçaram para se alimentarem e aprenderam a viver inteiramente da terra. Tom passava horas a montar armadilhas, a seguir rastros de animais na neve e a regressar com peles que mais tarde seriam usadas para fazer roupas, mantas ou equipamento. À medida que Tom se adaptava cada vez mais à vida na montanha, também dominava as capacidades ancestrais. Era um caçador, aproveitando apenas o necessário e utilizando todas as partes do animal. Aprendeu a curtir peles de animais à moda antiga, usando fumo e ferramentas manuais, tal como os nativos americanos faziam há séculos. A maioria das pessoas não fazia ideia de como o fazer, mas Tom aprendeu a técnica e transformou-a no seu meio de vida. Esfolava os animais, curtia as suas peles utilizando materiais naturais e confeccionava roupas, sapatos e equipamentos à mão. Cada dia trazia novos desafios, como reparar ferramentas partidas, afastar animais selvagens ou sobreviver ao frio intenso. Mas, para Tom, era perfeito. Não precisava do mundo exterior, nem tinha saudades do barulho e do caos da cidade. O silêncio da floresta, o crepitar do fogão à lenha e a proximidade da mulher eram tudo o que precisava. Em breve, as pessoas começaram a ouvir falar do velho vaqueiro que vivia na encosta e trabalhava o couro da forma tradicional. Ele não estava a tentar vender-se. As pessoas achavam a sua autenticidade rara e refrescante. Nancy trabalhava ao seu lado todos os dias. Formavam uma equipe perfeita. Tratava das tarefas domésticas, ajudava na preparação do couro e apoiava a crescente reputação de Tom como artesão tradicional. Ela ajudava em tudo, desde a agricultura e a costura até a defesa da cabana contra os animais selvagens. O vínculo entre eles não era ostensivo nem exibicionista, mas profundo e inabalável. Era visível no olhar que trocavam e na forma como trabalhavam em conjunto, sem dizer uma palavra. O espetáculo dos homens da montanha, em busca do que há de melhor em si. Tom nunca planeou aparecer na televisão, nunca pediu uma equipa de filmagem nem pensou em tornar-se uma estrela. Mas, em 2012, isso mudou quando os produtores de Mountain Men, um novo programa do History Channel, procuraram pessoas reais que viviam a moda antiga, isoladas da sociedade. Eles não queriam atores, queriam pessoas que ainda vivessem segundo as tradições antigas. E a vida de Tom chamou a sua atenção. Um homem que tinha virado as costas à vida moderna e construído o seu mundo no meio do nada. Foi uma descoberta rara. Sobre o que é o programa Mountain Men? Mountain Men é uma série que acompanha aventureiros destemidos que deixaram a vida na cidade para viver no meio da natureza selvagem e desfrutar de todas as riquezas que esta oferece, como alimentos naturais e abrigos improvisados. O inverno na América do Norte pode ser assustador para alguns, mas estes homens da montanha abraçam a natureza selvagem com todos os seus desafios e alegrias. Há sempre desafios, mas a satisfação de fazer as coisas por conta própria e trilhar o seu próprio caminho é irresistível para quem procura autonomia no dia a dia. As dificuldades são enfrentadas e as personagens vão lutar pela sobrevivência. É claro que, com um inverno rigoroso e a chegada da primavera, que traz à tona predadores de topo, enquanto protegem as suas crias. Estes homens da montanha sabem muito bem que tudo o que comerem estará faminto após uma longa hibernação num frio intenso e com pouca comida.
Estes indivíduos possuem engenho, tenacidade e determinação, e conseguem lidar com as situações mais desafiantes, demonstrando aos espectadores como enfrentam os seus problemas diários. A série mostra também situações inesperadas, como um inverno precoce e não planeado, quando temperaturas baixas, recorde e fora de época atingem regiões do Alasca à Carolina do Norte. Dias de neve intensos e vagas de frio ártico provocam motores bloqueados, dedos congelados e uma batalha diária que só termina com o degelo. Liberdade aqui significa trabalho árduo. A história ensina que tanto os jovens como os veteranos precisam de conquistar a sua sobrevivência enfrentando as piores adversidades que a natureza lhes possa impor. Que os melhores sobrevivam. Tom, uma pessoa reservada, não queria encenar a sua vida para um programa, mas depois de refletir, concordou que o que fosse filmado precisava de ser real. O público em geral pode aprender muito com o programa Mountain Man do History Channel. Desde a caça ao curtimento de couro, armadilhas e rastreio, se tem o mínimo interesse em competências básicas de sobrevivência na natureza, então Mountain Man é o programa para si. Mas não são apenas as dicas e as habilidades incríveis que tornam o programa tão maravilhoso, são também as pessoas que as apresentam. Tom Oar é uma das estrelas mais acarinhadas do programa. Outros membros do elenco incluíam Eustace Conway, Marty Maiorado, Morgan Beasley, Jason Hawke, Margaret Stern, Jake Herrick, Mike Horstman, Rich Lewis, George Michaud, Charlie Tucker, Kyle Bell e Brent Jameson. Quando o programa Mountain Man estreou, Tom rapidamente se tornou um dos favoritos dos fãs. As pessoas adoravam o seu profundo conhecimento de sobrevivência, as suas capacidades conquistadas com muito esforço e o seu estilo de vida que parecia vir de outra época. Os telespectadores estavam fascinados. Quem era este homem que conseguia sobreviver a tempestades de neve, esfolar um alce sem braços sofisticados e rir à volta de uma fogueira, tudo no mesmo dia? Tom nunca tentou impressionar ninguém, o que o tornava ainda mais impressionante. Com a popularidade do programa, surgiu uma nova atenção. As pessoas começaram a reconhecer Tom na cidade e os turistas vinham à procura da sua casa. Cartas e e-mails choveram. Alguns fãs queriam simplesmente conselhos, enquanto outros enviaram presentes ou partilharam histórias emocionantes sobre como Tom os inspirou a viver de forma diferente. Sendo Mountain Man uma série relativamente bem-sucedida, as suas estrelas, incluindo Tom Oar, levam vidas relativamente confortáveis, apesar do seu afastamento da civilização moderna. Estima-se que o patrimônio líquido de Tom Oar seja de $200 mil, graças à venda das suas roupas curtidas e mocassins e à sua participação no programa de televisão. Isto era muito dinheiro para um homem que antes vivia em total silêncio. Tom apreciava a bondade, mas era evidente que a pressão da fama não era fácil. A vida simples estava a tornar-se cada vez mais difícil de proteger. Embora sorrisse para as câmaras e tratasse todos os fãs com carinho, algo começava a mudar por dentro. Tom estava a envelhecer. O seu corpo estava sobrecarregado, não apenas pelo rodeo, mas por décadas de trabalho nas montanhas. Cada inverno tornava-se mais rigoroso e cada estação trazia novas dores e incômodos. E embora nunca o dissesse em voz alta, havia sinais evidentes de que Tom Oar começava a perder o ritmo. O trágico acidente, quando Tom Oar chegou aos 70 anos, já era uma lenda viva. Um homem que construiu a sua vida a partir do zero e prosperou nas montanhas quando a maioria não duraria uma semana. Um trágico incidente mudou drasticamente a vida de Tom. O que começou por ser mais um dia típico na região selvagem do Montana, transformou-se num momento que mudaria a vida de Tom Oar para sempre e marcaria o início do seu capítulo mais doloroso. Era pleno inverno, aquele tipo de inverno que transforma cada respiração em gelo e cada passo num desafio. A neve tinha se acumulado no telhado da cabana de Tom, um problema comum nas montanhas. Se acumular muita neve, pode causar danos graves. Nessa manhã, o Tom decidiu subir e remover o excesso de neve com a pá. Nancy insistiu para que esperasse, dizendo que talvez o tempo melhorasse e que talvez alguém pudesse ajudar mais tarde. Mas Tom nunca foi de ficar parado à espera. Pegou na sua escada, calçou as botas velhas e subiu com a pá. Já o tinha feito dezenas de vezes, mas desta vez seria diferente. Tom perdeu o equilíbrio e caiu do telhado. Não foi uma queda qualquer. Caiu com força no chão gelado, batendo com as costas e a lateral do corpo. O impacto tirou-lhe o fôlego e ficou sem conseguir mexer-se por um instante. A causa exata da queda ainda não é clara.
Talvez a escada tenha escorregado, talvez o telhado estivesse mais gelado do que ele pensava. Ou talvez ela tenha cedido no momento errado, depois de décadas a exigir o máximo do seu corpo. Nancy saiu a correr assim que ouviu o baque. Encontrou Tom a gemer, tentando levantar-se, mas claramente com dor. Insistia que estava bem, mas Nancy percebeu que não. Tinha as costelas feridas, as costas rígidas e a respiração superficial. Não havia ambulância por perto. Não havia forma de chegar rapidamente a um hospital. Então, Nancy ajudou-o a entrar, enrolou-o em mantas e observou-o atentamente. Mas, mesmo enquanto tentava recuperar, algo tinha mudado em Tom. Aquilo não era apenas mais um hematoma ou uma dor muscular. Isso era mais grave. Nos dias seguintes, Tom teve dificuldade em andar. Não conseguia levantar lenha com a mesma facilidade de antes. Tarefas simples tornaram-se difíceis. Recuperava sempre rápido, mas desta vez a dor persistia. Além disso, a queda abalou a sua confiança. O homem que sobrevivera a territórios de ursos pardos, nevões gelados e décadas de isolamento passou subitamente a ter medo de subir uma escada. Finalmente, aceitou ir a uma clínica numa cidade próxima. Os médicos confirmaram o diagnóstico. Tinha costelas fraturadas e alguns ossos partidos. O tratamento não era urgente, mas o repouso e a fisioterapia eram essenciais. E para Tom, o repouso foi das coisas mais difíceis de aceitar. Voltou para casa, mas não era o mesmo. Movia-se mais lentamente. Falava menos. O seu espírito outrora audacioso parecia ter se apagado, pois é aí que reside a verdadeira dor. Não apenas no desgaste físico, mas na silenciosa compreensão de que um sonho a que dedicou a sua vida pode estar finalmente a chegar ao fim. Com o prolongamento do inverno, a cicatriz do incidente não desaparecia. Sempre souberam que a vida na montanha era difícil, mas agora aperceberam-se dos perigos que a acompanhavam. Tantas perguntas toldavam as suas mentes. E se o Tom caísse outra vez? E se a Nancy não estivesse por perto para ajudar? Não havia crianças por perto nem vizinhos ao alcance da voz. O acidente fez Tom perceber que não era invencível. E por muito que amasse a natureza, não podia colocar Nancy em risco. Tinha sido forte, leal e corajosa, mas também estava a envelhecer. Agora, ela merecia carinho, conforto e um descanso do medo constante do que poderia acontecer. Durante anos, Tom e Nancy ignoraram os sinais de alerta. As dores articulares, os longos invernos, os problemas de saúde. Atribuíam tudo à idade, mas, no fundo, ambos sabiam que estavam a ultrapassar os limites. Então, começaram a falar seriamente sobre deixar as montanhas e reformar-se para algum lugar mais perto da civilização. Esta não foi uma decisão fácil para ele. Durante mais de 40 anos, a região selvagem de Montana tinha sido o seu lar. Era ali que encontrava paz, orgulho e um sentido de propósito. Mas agora, cada dia de neve era uma ameaça. Cada tarefa, um risco. Detestava admitir, mas estava na altura de pensar num tipo de vida diferente. Ali mesmo, Tom e a sua mulher tomaram a difícil decisão de abandonar as montanhas. Após a 9ª temporada de Mountain Men, os fãs repararam em algo. Tom Moore já não aparecia com frequência no programa. Não tinha feito nenhuma grande saída ou anúncio. Estava a desaparecer aos poucos. Os telespectadores ficaram com várias perguntas. Por que é que ele não aparece em tantos episódios como antes? Ele está doente? Ele está bem? Na verdade, Tom estava a recuperar do acidente e a afastar-se discretamente da vida pública. Ele e Nancy decidiram mudar-se para um lugar mais quente, tranquilo e perto da família. Chega de invernos rigorosos. Chega de risco de cair do telhado. Tom não encarou isto como o fim do seu estilo de vida aventureiro, mas sim como uma adaptação. Mas para os fãs que admiravam o seu estilo de vida selvagem e isolado, parecia que estavam a começar a perder algo raro e genuíno, deixando a montanha. Após o acidente, Tom Moore reduziu as suas extenuantes atividades e começou a afastar-se da vida agreste que o tornou famoso. Estava a afastar-se de Mountain Man, deixando milhões de fãs a pensar o que estava a acontecer nos bastidores. Mas, embora parecesse haver um revés, a vida de Tom não se ficou por aqui. Ela entrou num novo capítulo, mais tranquilo, que seria melhor do que a sua vida na montanha. Tom e a sua mulher Nancy tomaram uma decisão chocante. Depois de mais de 40 anos, fizeram as malas e deixaram as montanhas do Montana. Mudaram-se para a Flórida, a milhares de quilômetros de distância. Um lugar mais quente, mais seguro e mais perto da família. Foi uma mudança drástica para alguém que passou quase toda a sua vida adulta nos cantos mais remotos da natureza selvagem americana. Mas era necessário. O seu corpo precisava de calor e os seus ossos precisavam de repouso.
E depois do acidente, não podiam arriscar ficar ali mais um inverno. A decisão de Tom Moore de abandonar a montanha foi uma questão de sobrevivência. O homem que dedicara a sua vida à natureza selvagem percebeu finalmente que a natureza selvagem lhe podia tirar tudo numa única queda. Isto chocou muitos fãs porque Tom tinha apresentado um personagem autossuficiente durante todos estes anos. Era um exemplo vivo de que as pessoas podiam viver perto da natureza e longe do ruído. Mas agora, na Flórida, essa imagem não combinava muito. Tom continuava a ser Tom, o homem da montanha, mas a sua vida era agora diferente. A mudança de ambiente não o afetou apenas fisicamente, mas também mentalmente. Durante décadas, Tom tinha vivido com um trabalho constante e um propósito constante. Na natureza selvagem, cada dia tinha um propósito. Estava a montar armadilhas, a caçar, a curtir peles ou a preparar-se para a próxima tempestade. Na Flórida, os dias passavam mais devagar. Ainda trabalhava com as mãos, a fazer facas e artesanato, mas a sensação de urgência tinha desaparecido. Essa mudança afetou-o profundamente. Embora Tom raramente se queixasse, aqueles que lhe eram próximos notaram a diferença. Tinha saudades do frio, do desafio e do ritmo da vida nas montanhas. E embora a Flórida oferecesse segurança, não proporcionava a paisagem inspiradora da natureza. Observava o pôr do sol e pensava nas árvores cobertas de neve do Montana. Ouvia o trânsito e sentia falta dos uivos dos lobos na floresta. Mas, mais do que o ambiente, Tom debatia-se com algo que o surpreendeu: o preço da fama. Quando Mountain Man se tornou um sucesso, a vida de Tom deixou de ser privada e passou a ser pública. Nunca quis ser uma celebridade. Não gostava de entrevistas. Não corria atrás de contratos publicitários e não representava um papel. Ele simplesmente era ele próprio. Mas a atenção sobre ele cresceu à medida que o programa crescia. Os fãs apareciam na sua cabana. As cartas chegavam aos magotes e não conseguia ir à cidade sem ser reconhecido. No início, isto era lisonjeiro, pois as pessoas adoravam-no por ser autêntico. Mas com o tempo, a atenção tornou-se insuportável. Tom não se sentia confortável com a fama e não gostava de ser tratado como uma estrela de televisão. Nem sequer via a maioria dos episódios em que participava. Para ele, viver uma vida imprevisível era o que importava. E depois do acidente, lidar com a fama tornou-se ainda mais difícil. Algumas pessoas pensaram que ele tinha abandonado a vida nas montanhas por problemas financeiros, de saúde ou por algum drama. A verdade, porém, era mais simples e triste. Deixou as montanhas após um susto que o levou à morte. Ele queria recuperar e encontrar a paz. Então, onde estava a sua mulher, Nancy? Em tudo isto, Nancy, que sempre fora o seu apoio silencioso, estava profundamente consciente do efeito que a mudança de ambiente tinha em Tom. Também ela deixara tudo para trás. A sua rotina doméstica, na natureza selvagem. E agora, na Flórida, assumiu o papel de consoladora, companheira e protetora. Viu Tom sofrer com a perda da sua antiga vida, mas também viu o alívio nos seus olhos nas manhãs quentes, quando os ossos não lhe doíam e podia andar sem escorregar no gelo. Apoiaram-se mutuamente como sempre fizeram. Nancy manteve as suas pequenas rotinas, e juntos encontraram um pouco de alegria nas visitas aos vizinhos, nas pequenas viagens e nas feiras de artesanato. Vendiam artigos feitos à mão em feiras locais, como faziam antigamente. Mas, no fundo, ambos sentiam a distância de Montana e de quem eram. Tom tinha tempo para pensar agora, muito tempo, e pensou na vida que tinham construído. Os seus primeiros anos como peão de rodeio, os primeiros dias no meio do mato quando nem sequer tinham um teto decente, as nevoins, a alegria de terminar um par de peles perfeitamente curtidas, até a primeira vez que um produtor de televisão ligou e pediu para o acompanhar com uma câmera. Refletiu também sobre como o acidente o fez lembrar que a vida pode mudar num segundo. Sobrevivido a tantos encontros com ursos, ao frio mortal, aos ferimentos em lugares remotos, mas aquela queda num lugar que julgava conhecer como a palma da mão tinha abalado o seu mundo. E agora, nos dias tranquilos da Flórida, essas memórias regressam com frequência. Mas Tom não guardava rancor, nem vivia com arrependimentos. Costumava dizer, vivi uma vida plena, mais do que a maioria. E falava a sério. Embora já não esteja envolvido em atividades radicais, Tom nunca deixou de ser um homem da montanha. Ainda fabrica facas e trabalha com couro, que vende. E, mais importante, continua a participar no programa Mountain Man. Os amigos dizem que Tom se iluminava ao falar dos velhos tempos. Não falava de fama, mas sim de liberdade e da vida que construiu com as suas próprias mãos. Da natureza selvagem que lhe ensinou tudo o que sabia, e de uma verdade que nunca abandona um homem.
A montanha vivia dentro dele, mesmo que já não vivesse na montanha. Este tipo de impacto não desaparece com a mudança. Tom Moore ainda está vivo? À medida que Tom Moore envelhecia, surgiram confusão, preocupação e, eventualmente, uma onda de boatos alimentados pela internet. A situação chegou ao limite em 2020, quando um órgão de comunicação social publicou um obituário falso alegando que Tom Moore tinha falecido. Não se tratava de um simples engano. O obituário era detalhado, pintando um retrato verossímil da sua vida e da suposta morte. Parecia tão real que enganou muitos fãs, que começaram a partilhar a notícia amplamente nas redes sociais sem verificar a fonte. Homenagens surgiram aos magotes, condolências foram publicadas e o boato espalhou-se como fogo em palha seca. O que tornou tudo ainda pior foi o momento em que aconteceu. Por volta da mesma altura, Tom reduziu consideravelmente as suas aparições na série. Após a 9ª temporada, os telespectadores repararam que ele não estava tão presente como antes. Com a sua idade avançada e o historial de uma emergência médica real na 11ª temporada, quando teve problemas respiratórios graves à meio da noite, muitos fãs presumiram o pior. Aquele episódio em particular revelou um diagnóstico preocupante. O coração de Tom estava a enfraquecer e havia acumulação de líquido nos seus pulmões. Embora tenha recebido ajuda médica e seguido em frente, o momento alimentou ainda mais os rumores que já circulavam sobre a sua morte. A combinação de um obituário falso e um problema de saúde comprovado foi suficiente para convencer grande parte dos fãs de que Tom tinha falecido. Muitos órgãos de comunicação, especialmente aqueles que priorizam os cliques em detrimento da precisão, repercutiram a história, confundindo ainda mais o público que tinha desenvolvido um apego emocional ao adorado Homem das Montanhas. Depois, em 2024, o boato regressou com força renovada. Desta vez, algumas fontes relataram que Tom tinha falecido pacificamente em Lakeland, na Flórida, aos 81 anos. Não divulgaram qualquer causa aparente da morte. Apenas declarações vagas que deixaram os leitores na dúvida se a notícia era realmente verdadeira. Mas, ao mesmo tempo, outras fontes insistiram firmemente que Tom Moore estava vivo e de boa saúde, desfrutando de uma vida mais tranquila longe das câmaras, possivelmente reformado, mas certamente não falecido. Então, qual é a verdade? Tom Moore ainda está vivo? Sim, atualmente, Tom Moore está vivo, com cerca de 82 anos, e encontra-se bem, tendo em conta tudo o que passou. Leva uma vida mais tranquila agora, longe dos holofotes. Enquanto muitas estrelas de reality shows procuram mais fama ou programas derivados, Tom afastou-se de tudo, não por derrota, mas por sabedoria. Ele sabe o que mais importa, a sua saúde, a sua mulher e a liberdade de viver a vida à sua maneira. Mesmo assim, ainda existem preocupações com a saúde. Após uma vida passada ao ar livre, muitas vezes sob temperaturas gélidas e condições perigosas, o corpo de Tom sofreu bastante. O acidente que o levou a mudar-se das montanhas não se resumiu apenas a ossos partidos. Tratava-se do que poderia ter acontecido se a ajuda não tivesse chegado a tempo. Esse medo ainda persiste. Mas mentalmente, Tom mantém-se lúcido. Conta ainda histórias sobre o tempo que passou nas montanhas. Continua a ensinar técnicas tradicionais de sobrevivência. E sempre que alguém pergunta, ele responde: "Não me arrependo de nada." Acha que Tom Moore está melhor a viver na Flórida do que estava nas montanhas? E o que aprendeu com o próprio Homem da Montanha? Adoraríamos saber a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de gostar deste vídeo, subscrever o nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Antes de sair, veja o vídeo que está no seu ecrã. Obrigado!